Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cortes Podball, um canal não oficial de cortes podcast e notícias esportivas. Antes de irmos para o vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre que enviarmos o vídeo você seja notificado. E bora pro vídeo. Além desse novo jeito de jogar, novo setor do campo, ele está com mais campo para ir. Quando ele foi buscar aquela bola, dar o giro, porque assim, velocidade ele tem. Então, se ele tivesse do ladinho, Força, ele só ia ficar naquele ladinho. Sabe o que ele ia fazer ontem se ele jogasse do lado direito? Trazia para dentro, chutava ou Não, ele ia cruzava. ficar correndo atrás do Reinaldo, porque também o tem Cuca essa, fez o isso com o Atlético. Iorra. O Cuca colocou o Iorra para correr atrás do Reinaldo, enquanto tinha três zagueiros. Depois ele mudou. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade no jogo curto, na tabela, quando ele tem pouco espaço. Agora, ele tem tantas outras qualidades que compensa. Ele é forte, ele bate bem, ele dá passe para gol, ele tem passando arrancada. legal, ele passou uma pequeno ontem, boa. Eu acho que o jeito que o Cuca arma o time potencializa o futebol do Hulk, no seguinte sentido. Quando ele sai da área e o treinador dá essa liberdade para ele, todo mundo se movimenta. Não é por acaso que ele faz a jogada e um volante aparece dentro da área para fazer o gol. É porque existe essa liberdade de movimentação que favorece todos os jogadores que vão buscar o melhor lugar dentro do campo. Além de pivô, ele é meio um cara termômetro. que faz o time girar. Sim. Né? Faz o time se mexer. Agora, assim, está se readaptando ao futebol brasileiro, ou se adaptando, né? Porque ele se fez fora do Brasil. E assim, vamos reconhecer o Cuca, né? Que escolheu o mérito usar, todinho, lógico. antes dele se adaptar a esse esquema, o mérito todinho foi do Cuca de pensar um espaço que poderia ser ninguém diferente. imaginou. Eu acho que que um cara ele fosse como ele jogar. voltar para o Brasil depois de formado, por isso que eu falo de uma adaptação, principalmente essa questão da sequência dos jogos. Eu acho que isso deve ter sido muito difícil para ele no começo. Da falta Principalmente de vindo da recuperação. China, né, Nori? De onde ele estava com um ritmo diferente, pegou Europa, um ritmo bem diferente do nosso. Estava na China, que todo mundo fala que é abaixo do nosso em termos de treinamento, em termos de desempenho mesmo. E para adaptar de novo aqui, eu acho que ele tem uma condição técnica que a gente talvez não conhecesse. Não conhecesse, né? Eu estou pensando não aqui conhecesse. assim, e você olha para ele e você vê que ele é um cara mirradinho, ele não vai aguentar esse ritmo. Fraquinho. Não, o cara, pô, daqui a pouco... Então, Mas o jogo aqui é muito mais picado do que essa- ele estava acostumado. Eu acho que ele estranhou isso na Essa volta. mudança para o meio que o Cuca fez nele, ele evoluiu em todos os sentidos. Evoluiu e mostrou coisa que a gente não conhecia. E ele não está precisando usar A a força, trombada. Lá daquele lado, cara, eu via os jogos, eram 5, 6 faltas no primeiro tempo, cartão amarelo. Porque tudo vai ter menos espaço e mais contato físico. É. Isso que eu queria te perguntar, como é que faz, para a tua análise do que você está vendo, o comentarista Rock jogar, como é que faz para parar um cara daquele tamanho? Para parar um cara como o Lukaku? Para marcar um sujeito que você faz, pô, se eu bater, eu caio. Se eu for muito forte, eu faço Se falta. ele jogar na frente, corpo a corpo, eu tô ferrado. O jogo de corpo não é jogo de corpo. Tem que não deixar, tentar não deixar ele virar, né? É isso, ele vai dominar, se deixar ele de costa para ele não conseguir girar e dar essa bola para trás, porque se ele girar, ele tem velocidade, tem força, não encostar muito, É porque isso que eu às ia te vezes o perguntar, cara porque ele gira, encostar, né? né? Então você tem que saber ali o espaço entre você e o jogador que você não vai deixar ele virar, né? Se ele virar, você dá o Você bote. você não deixa ele virar e também não vai querer entrar no corpo dele, né? Porque é senão lindo, ele né? Quando gira. o centroavante, né? O zagueiro encosta, você segura o zagueiro e faz assim e, E pronto, acabou. mesmo o centroavante não precisa ser forte como o Hulk Nada, ou forte como o Lukaku, é um giro, porque claro. ele tem dentro da cabeça dele esse tipo de um jogada. giro, é um giro, entendeu? Mas E, ô Kleber, uma coisa só que a gente às vezes não leva em consideração, e do Hulk eu acho que tem que levar em consideração, porque ele teve proposta para voltar para o Porto, e teve proposta, eu não me lembro, acho que é para a Rússia. E ele quis voltar para o Brasil. Agora que ele estava na Agora, China... ele quis voltar para o Brasil porque ele nunca tinha jogado no Brasil. Exato. Então ele veio com uma cabeça também de se Entrar mostrar nesse aqui barco no Brasil, aqui, né? E um outro ponto importante também, que às vezes a gente não leva em consideração, é quando você passa muito tempo fora, você tem uma readaptação aqui que é muito importante também os treinadores entenderem, né? Porque às vezes você chega aqui... O que é mais difícil? É difícil o treinador entender que o jogador evolui muito, né? E que às vezes... Lá fora. O Hulk Taticamente, evoluiu tá. muito. O Hulk não fez gol, às vezes dá assistência, mas tem uma jogada com ele, com o Vargas, que ele faz a jogada tocando uma vez na bola. O Vargas pega, não nesse jogo, mas o Vargas pega uma bola
ele dá opção de profundidade. Quando ele sente que não dá para o Vargas dar o passe porque ele vai entrar impedido, ele para, volta, dá opção para o Vargas aqui, o Vargas toca nele, não toca, ele deixa o Vargas na cara do gol. Então, ele evoluiu muito. O jogador, quando vai para fora, isso é real. Você evolui muito. Então, quando você volta, é importante também os treinadores entenderem isso. É importante o treinador conversar com o jogador. Porque às vezes você fala ali... E talvez até com o time, né, Roque? O próprio time entender isso. Sim, né? Mas isso, no caso do Hulk, você vê. Porque você vê quando... O Caio também jogou, o Casa sabe. Cara, quando o jogador marca o gol e você vê aquele monte de gente não comemorar, você vê a alegria dos caras, você vê a interação, você sente. Né? Cara, tá todo mundo curtindo o gol, né? O ambiente é bom. Então, os caras gostam dele, né? Mas é muito importante também o treinador entender isso. Eu acho que o Casa falou do Cuca, mas eu acho que tem muito do Hulk ali. O Hulk também foi muito inteligente ali. Né? Na hora que ele se posicionou, depois ele voltou atrás, sim, ele falou. Claro. Ele que falou com o Cuca perguntou para ele onde você quer jogar. Né? Então, assim, vale também o treinador entender muito que o jogador evolui e escutar esse tipo de jogador também. Porque às vezes aqui, de certa forma, você não escuta, né? O treinador acho que é o que sabe tudo e pronto. Então, num caso como esse, para você tirar do jogador o que ele está fazendo hoje, vale muito você escutar, porque ele evoluiu muito. E um de vocês falou alguma coisa, ao sair da área e ir lá no meio, o Lisieiro dá o primeiro combate, o Jair começa a andar e o Jair já está indo. Então, o Jair está lá do lado direito, perto do Johan. Quando ele vem por dentro, o Hulk arranca, ele dá a voltinha e virou centroavante. E aí fica, mas vazio. Ficou na mexida do Jair, ele se movimentou muito bem, que ele ficou só para dar um tapa mesmo, aquele negócio, só para fazer o gol. Para a gente encerrar esse bloco, Nádia, eu brinquei com o Caio, a hora que ele ia perguntar para o Antônio, que o Caio, na abertura, disse, olha, eu acho que esses dois times que estão liderando o campeonato, e talvez, eu não sei se você vai incluir o Atlético Goianiense, mesmo que ganhar o próximo jogo, e o Flamengo, certamente, é outra história, que o campeonato começa de uma maneira que esses times têm que aproveitar, desfrutar, somar ponto, para ver o que vai acontecer. Seria essa também a visão do Atlético nesse momento de liderança? Lembrar que o Atlético foi campeão brasileiro em 2001, o Atlético foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil outro dia. E hoje tem dois jogadores revelados, o Bruno Guimarães e o Renan Lodge, na seleção brasileira. Na seleção brasileira. Hein, Nádia? E tem o Abner Vinícius, lateral esquerdo, que foi chamado recentemente por André Jardine para a seleção olímpica, para esses dois últimos amistosos que a seleção olímpica fez. Não teve a oportunidade de jogar, mas é um jogador que vem se destacando também, junto com o Vitinho, que é um atacante de velocidade. O Atlético disputando essas 4 competições, né? Campeonato Paranaense com time de aspirantes e principal é o favorito, está tentando o tetracampeonato inédito estadual. No Campeonato Brasileiro, o primeiro objetivo é garantir uma vaga na Libertadores, isso é bem claro. O Atlético vai ser um time competitivo, sim, mostrou isso contra o Grêmio. Mas o principal objetivo são as Copas. A Copa do Brasil, o time se classificou para as oitavas de final, e a Copa Sul-Americana também está nas oitavas de final e enfrenta o América de Cali. Só para participar rapidinho sobre o Hulk, eu acho que o Casão foi preciso. Quando eu lembrava do Hulk, Kleber, eu lembrava dele na seleção brasileira, jogando pelo lado direito, levando a bola para o meio e chutando. Era muito claro para mim. O Casão foi muito preciso nisso. E nesse novo posicionamento no Atlético Mineiro, ele tem mais liberdade para ele e dá mais opção de jogo para os seus colegas. Então eu acredito que o Hulk tem tudo para brilhar ainda mais nesse Brasileirão, vai chamar muito atenção, sim. E quando ele pegar a manha do giro, rapaz, quero ver quem segura o Hulk. Para a gente encerrar o bloco, Paulo César, faz uma avaliação, você, Noriega, que falaram menos do caso, desse começo de campeonato. Aquela avaliação precisa, né? Aquela palestra de meio tempo, não é a palestra pré-jogo, hein? É no meio tempo. Não, eu acho que esse começo de campeonato não tem nenhuma surpresa em relação a Fortaleza, Atlético Goianiense, que eu noto que volta e meia alguém diz, poxa, o Fortaleza surpreendeu, o Atlético Goianiense surpreendeu. Não considero surpresa os resultados que essas equipes têm obtido. Existe ali uma estrutura e existem trabalhos muito bem feitos. Esses trabalhos acabam gerando bons resultados. Você tem equipes que ainda não decolaram dentro do campeonato, é um campeonato que é um campeonato de regularidade. Agora, eu não estou surpreso nem com esse começo do Fortaleza, com o começo do Atlético Paranaense e tampouco com o começo do Atlético Goianiense. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para essas equipes de uma outra maneira.
Deixa eu cometer um ato de indisciplina comigo mesmo, porque eu até acho que tem dois assuntos que a gente tem que tratar assim, para vocês me ajudarem. A saída do Lisca do América e a saída do Miguel Ángel Ramírez do Internacional. Você compreende, mas não entende. Ou eu entendo, mas não compreendo. Eu não sei qual é a palavra que eu uso, A Noriega. do Miguel Ángel Ramírez me pareceu, assim, deselegante pela forma, pelo fato de ele ainda estar se recuperando, em quarentena, tudo aquilo que aconteceu. Ele nem participou do jogo que determinou Não, e assim, a né, saída desculpa, dele. você pensa bem, ó, muito- o cara estava lá no Del Valle, o Palmeiras quis contratar, ele não veio. O Internacional foi lá e contratou antes de terminar o ano passado. Veio o Abel fez um trabalho espetacular no Internacional. O Internacional termina em segundo lugar o campeonato. E é aquela história, por um gol não foi campeão, por uma bola ali que não entrou. Ah, o Abel vai continuar, não vai continuar? Não, a diretoria foi e acho que até merece elogio. Eu decidi, eu vou cumprir. Aí já... Mas será que não tem nenhuma outra solução? A única solução é mandar o cara embora? Por mais problemas Boa que possam pergunta. ter acontecido, eu fico imaginando, não tem outra maneira de gerir esta situação e encontrar uma outra saída? Você escuta muita coisa, muita avaliação, porque parece que os jogadores não estão entendendo a ideia dele, não houve um casamento no vestiário. Será que não tem outra forma de Vocês resolver acham que isso? tem outra forma? Tem outra forma? Posso falar uma coisa? Eu acho que aqui no Brasil, isso aí não é de hoje, de sempre. A diretoria dos clubes, os torcedores, às vezes a imprensa também, ela pega muitos pontos de resultados, tipo, Internacional perdeu para o Grêmio, né, o título, toma 5 do Fortaleza e é eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória lá no Beira-Rio. Aí vem o outro jogo. E aí os caras demitem. Porque são 2 eliminações, um título que perdeu, uma eliminação e 5-1 de um time que teoricamente não é concorrente ao título como ele é. Aí os caras analisam esses 3 resultados. O Palmeiras, na minha opinião, vou falar, o Palmeiras, na minha opinião, o Abel está dependendo do que vai acontecer na Copa Libertadores da América. É que esse ainda vai ter um mas mês tudo bem, e meio. Mas né? por quê? Ele perdeu 4 decisões por pênaltis seguidas. Terceiro e quarto no Mundial, Supercopa, Recopa e a eliminação da Copa do Brasil. E perdeu a final para o São Paulo, no Campeonato Paulista. Isso aqui são bombas jogadas no meio do trabalho de um cara. São bombas. O cara tem 5 bombas ali estourando. Só que ele tem ainda um trabalho muito bom na Copa Libertadores. Se falha aqui, Kleber, eu tenho pouquíssimas dúvidas do Palmeiras não dispensar o Abel. Não passa das oitavas. Se não passar das oitavas, Que eu é tenho só muito- em agosto, né? Que é então, só em então agosto. eu acho que os caras têm que trabalhar diferente. Você não tem que analisar por bombas jogadas, você tem que analisar pelo pacote. É. Porque os 2 títulos que o Abel ganhou isso mesmo. já passou para trás. O que Trazendo- fica estão sendo os últimos resultados. Trazendo para televisão, você não analisa a novela, você Kleber. analisa cada capítulo. Exatamente. pô. Esse capítulo de hoje foi bom. Pô, esse cara é bom, essa novela é boa. Pô, o capítulo de hoje foi meio arrastado. Pô, os esse caras cara são não ruins. sabe nada. É. Olha que Ou a ator novela é ruim. canastrão, né? Você vê 2 capítulos, não te agradou? Pô, essa novela é ruim. Ao invés de ver a novela Pois toda é. e lá no final você falar. É mais ou menos essas coisas Fala, assim. E Paulo. tem muita coisa focada, desculpa, PC, rapidinho, eu acho que aqui a discussão é muito em cima do treinador. Eu também Passa acho, pouco também pelo acho, jogador. também acho. E tem muito jogo que o treinador não tem nada a ver com a derrota. Insisto, sim, se eu estiver sendo repetitivo para quem já viu. Quando o Flamengo joga o fino da bola, o Flamengo tem um elenco espetacular. Quando o Flamengo joga mais ou menos, A culpa é do o Rogério. Rogério não sabe o que faz. O Palmeiras é a mesma Quando o coisa. Palmeiras contra-ataca de maneira efusiva, nossa, como eles são velozes. Quando o Palmeiras contra-ataca e perde o jogo, o Abel está jogando só de uma maneira. E isso acontece com todo mundo. Não estou discutindo se o Miguel Ángel Ramírez tinha que ser demitido ou não tinha que ser demitido, porque eu não tenho essa capacidade. Mas acho que a pergunta que ele faz é muito pertinente. Não tem outra solução? Eu acho que Mas, tem. ô Kleber, Pode ir, PC? não, é rapidinho, que é o seguinte, o que me incomoda é que eu não sei qual o grau de convicção ao se escolher um técnico como Miguel Ángel Ramírez. Qual foi a convicção que norteou isso? A convicção de que 2, 3 pessoas disseram assim, dirigindo um dia o Independente Del Valle, o Flamengo foi jogar lá, tomou de 5. Sim, aí depois o Independente Del Valle veio no Maracanã, tomou de 4. Então, não há convicção na sua escolha. E aí sofre um abalo porque perde o Campeonato Gaúcho. Sofre outro abalo porque oscila na Libertadores. É eliminado por um time de Série B, manda embora. Não tem convicção. Criou-se no Brasil, e o Antônio
falou no primeiro bloco sobre a questão de respeito. Criou-se no Brasil uma ideia de que técnico brasileiro com mais de 50 anos, a gente vai discutir a capacidade, com menos de 50 anos, geralmente pode ser bom, porque bom é o que vem de fora. Aí quando traz o de fora e o resultado não aparece de imediato, lima o sujeito. 36 anos de idade, era o técnico mais novo do campeonato, agora é o Antônio. Fala, Roque. Eu só acho que tem que ter, realmente, pegando um pouco do que o PC falou, a convicção, né? Você traz um treinador que você sabe que é completamente diferente do que você tinha. Ele pensava o jogo de maneira diferente, era só você ver o Inter jogar do Abel e ver o Independente Del Valle. E você chega, traz ele, e eu acho que a diretoria de futebol ali tem que estar muito próximo. Porque você não traz um treinador para deixar ele sozinho, você traz para dar certo. Para dar certo, você tem que ajudar o treinador. Ainda mais ele, né, vindo de fora, sendo um estrangeiro. Então, assim, fica realmente no resultado e sem olhar o trabalho. Eu acho que aí você tem que avaliar o que ele faz no dia a dia. Tá bom, você perdeu para o Grêmio, perdeu para o Fortaleza, mas como é o dia a dia? Nós temos, de certa forma, capacidade nos clubes de avaliar o dia a dia do treinador? Porque senão só fica o treinador pelo resultado. Por que trouxe? Por que você está demitindo? Acho que qual foi o trabalho dele? Você sabe como era o processo dele de treinamento? Eu acho que a gente fica muito apenas no resultado e principalmente dentro do clube tem que se ajudar o treinador e tem que saber que tipo de treinador você traz e o que você espera dele. E é lógico que fica valendo só os resultados negativos, né? Porque o cara ganha no meio 3, 4 partidas, aí ele perde do Grêmio, só vale aquela bomba. Aí ele continua, vai andando, aí ele perde do Fortaleza, ele é eliminado, só vale essas bombas. Mas como ele perdeu do Fortaleza, ele também fez na Libertadores, ele ganhou jogos de goleada. Sim. Né? E nós estamos falando isso, que é lógico que é uma opinião conceitual que nós temos, né? O Internacional pode estar contra-argumentando ali que não, nós analisamos, nós fizemos isso que o Roque está falando. Se você olha, aquela ampulhetinha do filme, ela tem 40 segundos que os caras querem ir para o intervalo. O tempo passa a torcida brasileira. Eu concordo muito com o que o Roque falou e eu acho que a demissão do Ramires é um fracasso da direção, que ou errou no critério de avaliação ou não teve paciência para que ele implantasse as ideias de jogo dele, mas eu também não tiro a responsabilidade do treinador. Porque, independentemente de resultados, o Inter piorou. Então, quando você propõe algo novo, você tem que ter um jogo de cintura para pegar o que tinha de bom do trabalho do Abel e implantar aos poucos as suas ideias. E não foi isso que aconteceu. Nadia Mawad, obrigado pela participação. Foi muito linda mesmo a reportagem. Todo mundo ficou tocado, não só o Antônio Oliveira, que você fez sobre o pai dele e a família dele. Obrigada, viu, Kleber? Você falou do frio em Curitiba, de estar na cobertinha. Eu estava com a cobertinha aqui, viu? Curitiba, 9 graus, e eu concordo com o Caio sobre o Miguel Ángel Ramírez. Tem a responsabilidade da falta de convicção da diretoria do Internacional, mas, na minha opinião, também eu coloco um pouquinho a responsabilidade nele. Faltou repertório. Ele insistiu muito no estilo de jogo próprio, faltou olhar para o elenco, pensar, quem sabe ele mesmo, numa solução. Kleber, um beijo para todos vocês, uma boa noite.